Pensei que ia, ia ser mais tranquilo. Ai, ai. Amém? Nós vamos ler Marcos 14, versículo 32 até o 42. Vou ler. E diz assim, ó. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, feito o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro e Simão: dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E voltou a terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos seus pecadores. Levantai, vamos, eis que está perto o que me trai. Nós vemos aqui que tem coisas que você tem que passar sozinho. O Senhor manda os seus discípulos até orar, vigiar, ficar acordado, acompanhar Ele, mas o Senhor iria passar por tudo isso sozinho. Eu creio que nem era culpa dos seus discípulos, mas era porque o Senhor teria que passar aquele momento ali sozinho. Então, Ele fala isso para eles. Eu vou pedir para vocês abrirem Lucas 22, 39. É a mesma passagem, só para nós lermos ela com uma outra vista. Essa passagem ela foi contada nos 4 evangelhos, porém Lucas ela nos dá um detalhe diferente. Vamos lá. E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entres em tentação. E apartou-se deles, acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E apareceu-lhe um anjo, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, aqui nós temos um cenário, nós temos um fato, um acontecimento. Essa passagem, tudo que acontece na Bíblia, até a escrita, quando nós vamos estudar ela no hebraico, até a escrita, o formato da letra, os números, tudo eles têm um significado. Tudo que eles falam é para mostrar algo, é com um propósito. E assim é no Getsemane. Então essa passagem ela acontece ali no Getsemane, que já é um lugar conhecido pelo Senhor Jesus. O Senhor, quando ele é batizado, ele é conduzido pelo Espírito para o Getsemane. Agora o Senhor Jesus ele vai passar por um momento de prensa. Ele vai passar por um momento talvez mais difícil.
E aí ele vai para onde? Ele pega os seus discípulos e vai para o Getsemane. O Getsemane, ele fica no local que fica dentro do Monte das Oliveiras. É como se tivesse, tem um monte e lá tem o Getsemane dentro dele. Eu sou do norte. No norte meu avô tinha um canavial. E aí no canavial era uma plantação de cana e tinha um lugar que a gente chamava de engenho. Então a gente pegava aquelas canas, cortava no seu tempo e trazia para o engenho para moer elas, né? E assim, mais ou menos nessa perspectiva é o Getsemane. Então tem lá o Monte das Oliveiras, tem o Getsemane embaixo, que tem-se do lado ali um local, onde é o local de prensa, onde se pega, colhe-se as azeitonas lá, traz-se até aqui embaixo, no pé do Monte das Oliveiras, para prensar essas azeitonas na sua época. Então, Getsemane quer dizer lugar de prensa ou lagar de azeite. E isso fala muito do Senhor Jesus. Isso fala muito do que o Senhor está passando ali naquele momento. Ele vai passar por uma prensa, né? Então, jardim também na cultura judaica, ele é diferente do nosso. Nosso jardim é um lugar florido. Lá para eles, jardim é um lugar que dá-se frutos. Amém? Então, vamos lá. Tá lá, tem-se um monte, eles pegam, colhem-se essas azeitonas, traz-se para o monte. Como que se dá esse processo? Eles pegam as azeitonas, ensacam, colocam em um saco. O que vai fazer? Traz-se para o lugar dessa prensa. E aí, como que vai ser prensado? A azeitona, ela passa por 4 tipos de prensas. Mas a primeira é o peso da carne da azeitona que prensa ela. Então, eles pegam, preenche esses sacos, traz aqui para baixo, coloca saco sobre saco. O próprio peso do saco ali da azeitona vai fazer com que saia o azeite, daquele saco. E o azeite que é tirado ali chama-se azeite puríssimo, o azeite puro. O azeite puro é o primeiro tipo de azeite que sai daquele saco. E esse azeite puro, ali também o monte, ele fica de frente para o templo. Então eles pegam aquele azeite e levam para o templo para acender o candelabro. Então o primeiro azeite que sai é o azeite puríssimo. E o Senhor Jesus diz, não precisa colocar, vou ler aqui. 1 Coríntios 15, 20, ele diz assim, ó: mas de fato ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O Senhor Jesus foi feito a nossa primícia, a primícia nossa. Mas continuando, ele vai pegar esse saco, essa mesma azeitona, eles vão colocar mais peso sobre ela. Vai sair o segundo tipo de azeite, que é o azeite para o consumo. Então, aí dentro disso nós vamos ler João 6, 35, que diz: e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Então, o Senhor Jesus é aquele que nos sustenta. Essa azeitona, ela vai para o terceiro passo. Ela vai ser esmagada mais um pouco. Agora, além de esmagar, eles colocam um peso maior, tipo como se fossem umas pedras sobre ela, para sair o terceiro tipo de azeite. Vai sair um azeite que eles usam para a iluminação. É o terceiro tipo de azeite que sai, azeite para a iluminação. E João 8, 12 diz assim, ó: e falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz, a luz da vida. O livro de Salmos diz, lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos é a tua palavra. Amém? Essa azeitona vai para o quarto e último processo. Agora existe um mecanismo que eles colocam ela, que arranca-se até a casca, até a pele. Ela agora sai o azeite misturado, não é mais um azeite puro. Esse azeite ele vai ser feito ou vai fazer sabão. Vocês já devem ter ouvido falar do sabonete de oliva. Quando a gente pensa em sabão,
vem à nossa cabeça limpeza, lavar, alugar, limpar, né? E o Senhor Jesus foi o único que nos lavou, que nos limpou. O Senhor Jesus foi o sangue do Senhor Jesus, foi aquele que nos lavou, que nos limpou, que nos purificou, que nos transformou, que nos libertou e que nos fez nova criatura. Amém? Então, eu falei tudo isso para dizer, e porque eu acredito que o Senhor está ali, está passando naquele momento a prensa da vida do Senhor Jesus. E aí ele pega, ele vai diante do Pai e ele ora de novo, e ele ora de novo. E ele ora com mais intensidade, mas ele diz: Pai, Abba, Pai, eu sei que para ti tudo é possível. Se for possível, passa de mim este cálice, mas que em todo tempo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, na cruz o Senhor venceu. Na cruz o Senhor fez o sacrifício, mas no Getsemane está a obediência. Antes dele sacrificar, antes dele ser o sacrifício, ele obedeceu. Ele obedeceu, amém? Então, e aí Jesus vai lá e ele ora, ele vai diante do Pai, e o Senhor aparece, e o Senhor, ou parece, ou ele não responde. A única coisa que Deus faz ali envia um anjo. Envia um anjo para o Senhor Jesus para fortalecer ele. Envia um anjo lá, mas ele não responde nada. Quando nós estamos em uma bênção, quando nós estamos, eu não sei vocês, mas eu me incomodo o Senhor, viu? Porque coisa difícil na vida de um cristão é não sentir a presença do Senhor. É quando a gente ora ele, ele não está respondendo. É quando a gente vai lá, busca, ele não responde, você vai para diante do Senhor. Meu Deus, Pai, vem aqui, eu preciso do Senhor. Gente, eu pelo menos, eu falo, meu Deus, não, eu não aceito. Senhor, eu preciso. Senhor, olha, gente, eu não posso viver. Não tem outro lugar que eu queira viver se não for diante da presença do Senhor. Eu tenho a coragem diante de vocês, diante do Senhor e diante do Espírito Santo. Se não for para mim viver na casa do Senhor, na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, Deus, eu não quero viver, porque para mim não é vida. Eu falo com todo temor e tremor diante da palavra do Senhor, porque eu fui lá fora e eu já sei que lá fora não tem nada para me dar. Amém? Então o Senhor Jesus orou ali, ele passou exatamente por uma prensa, mas ele cumpriu aquilo que era para ele fazer. E nesta hora que ele diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. É como se ele estivesse aceitando o peso de todas aquelas azeitonas. Aquele primeiro saco que está lá, que é carne com carne. É como se ele estivesse aceitando aquele peso. Ele estava aceitando o peso da nossa carne. O peso da humanidade estava ali sobre ele. O peso da humanidade iria sobre ele. E aí acontece uma extração. E aí acontece algo maravilhoso. Porque ele diz, olha só, está sendo retirado do Senhor Jesus o azeite puríssimo. E esse azeite puríssimo foi tirado para nos dar. E esse azeite puríssimo era porque o Senhor sabia que sem ele nós não suportaríamos. Porque de verdade, várias vezes eu olho para o Senhor e falo: Senhor, é só o Senhor. Eu, por mim mesma, não tinha condição de estar aqui. É por conta do azeite puríssimo que foi tirado do Senhor, que ele diz: eu vou tirar o meu, eu vou ter que ir para que o meu Espírito, para que o Espírito Santo possa vir sobre vocês. Aleluia. Amém? Então o Senhor já sabia que nós íamos passar e precisar do Espírito Santo dele. E deixa eu falar para vocês. Aleluia. Ele cumpre aquele processo todo. Tudo que o Senhor Jesus, ele vai para o Getsemane, ele vai para a cruz. Ele cumpre todo um processo para que nós possamos ter vida nele. O Senhor Jesus passa por todo aquele sacrifício porque ele sabia que sem isso nós não chegaríamos, nós não éramos nada. Então ele vai, ele cumpre, tem todo um processo, mas ele chega na cruz e ele diz: Eli, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste?
está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém? E aí, olha só, João 16, 7 diz: todavia, digo-vos, a verdade vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E aí o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo dele, nos deu a graça do Senhor. Eu acredito, igreja, que andar com o Senhor Jesus é muito bom. Aquela época ali, eu construo ela na minha mente. Devia ser maravilhoso. Andar com o Senhor Jesus, aprender com o Senhor Jesus, nossa, é muito bom. Só que nós vemos os discípulos dele que aprendeu, nós vemos, vamos usar Pedro. Pedro aprendeu com o Senhor Jesus. Mas Pedro, mesmo aprendendo com o Senhor Jesus, Pedro negou Jesus. Isso somente para nos mostrar um Pedro antes e um Pedro depois. Porque o mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus, depois, naqueles dias de Pentecostes, quando ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, Pedro passa a ser usado com ousadia pelo Senhor. Pedro é um Pedro totalmente diferente. Eu consigo ver a nitidez assim muito grande. Pedro antes e Pedro depois. Eu consigo ver um Pedro que negou, mas eu também consigo contemplar os céus um Pedro que não negou, um Pedro que morreu em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem fez isso foi o Espírito Santo, porque há diferença da gente andar. E quando o Senhor vem sobre a nossa vida, quando o Espírito Santo paira, quando ele entra dentro de nós, quando nós temos paracletos, que quer dizer outro igual a ele, dentro de nós, essa é toda a diferença. Se nós pararmos aqui e lembrarmos de antes, cada um com o seu, lembrar de antes e lembrar você de agora, você vai dizer assim: Senhor, é só o Senhor, é só o teu Espírito, porque eu posso falar por mim. Uma pessoa que se prostituía, uma pessoa que usava droga, uma pessoa que fazia tudo que estava errado, que todo o dinheiro, nunca deixei de ter dinheiro, mas todo o dinheiro, quando vinha às minhas mãos, era para estética, era para plástico e era para droga. Graças ao Senhor, eu tenho um coração que eu creio que encontrou graça, que sempre foi voltado para o meu próximo. Então eu encontrei um favor diante do Senhor mais rápido, porque eu vejo pessoas que tentam sair desse lugar e não conseguem. E eu, graças a Deus, quando eu estava em processo de libertação, eu caí 2 vezes. 2 vezes. E assim, gente, vou falar para vocês, eu usava tanto que eu chegava ao ponto de dizer: Senhor, eu chegava ao ponto de dizer: ai, como eu gosto disso, eu não posso ficar sem isso, ai. E assim, era quarta a quarta, não tinha tempo. Às vezes, quando eu não tinha o que fazer, eu estava em casa, me dava louca, eu saía assim: eu vou trabalhar. Mentira. Eu ia sair para usar droga. Mentira. Por mim mesmo. Eu perguntar para vocês investiriam em uma pessoa dessa? Eu respondendo para mim, eu não investiria. Mas os que o Senhor escolhe são exatamente esses. Os que o Senhor escolhe não é quem não é. O que o Senhor escolhe é aquele que não sabe para fazer saber. O que o Senhor escolhe é aquele que está perdido. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um pessoal que mexe comigo quando eu passo. Eu falei para minha amiga: é aqueles que moram na rua. Porque no princípio desse mundo tudo parece muito bom. Mas logo em seguida é questão de tempo. É um declive. É um declive, gente, que você só desce. É uma ladeira que você pega ela e você só desce. Hoje você está em 1, amanhã você está em 2, depois em 3, depois em 4, depois em 5. Depois tudo que você ganha é para isso. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte literalmente. Literalmente, porque você não vive mais. Você sobrevive. Você sobrevive. Então, se volte, quer um conselho, se volte para o Senhor. Porque eu não sou melhor e eu não sou perfeita, mas eu disse: Senhor, eu não consigo. Meu Deus, eu preciso do Senhor.
eu fui para a igreja, aí eu disse, Senhor, aqui está o Senhor, te conheci, eu não quero mais, eu vou fazer uma escolha aqui. Fiz uma escolha. Diante da escolha que eu fiz, afastei-me de todo mundo. Não porque elas não me serviam, não por nada, mas porque eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha. Não cabia mais aquele mundo na minha vida. Então eu fiz uma escolha, sabe? Então o Senhor viu, porque é preciso você tomar decisão. É preciso. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que ela estava em um processo de libertação e tinha acabado todo o dinheiro. Sabe o que o inimigo fez? Preparou um amigo com saquinho de crack. Ninguém dá droga para ninguém, irmão. Ninguém dá. Dá no começo, mas depois daí é briga. Ninguém dá droga para ninguém. Mas ele sabendo que ele estava em processo de libertação, sabe o que ele fez? Apareceu na casa dele e trouxeram um saco de crack para ele usar. Ninguém dá. Aí ele disse assim, não, só pode ser uma estratégia. Mas sabe o que ele fez? Olha, eu não quero, eu não uso mais, eu não quero escolher. É necessário fazer escolha. É necessário. Mas o Senhor é aquele que investe na gente, o Senhor. E Ele usa pessoas que dão crédito a gente. E assim, daqui a uns dias, pastor Davi, o Senhor vai poder dizer assim, olha, graças a Deus que eu dei oportunidades para ela. Graças a Deus que, olha, eu tive tempo, eu parei, olha, o Senhor vai dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque cada pessoa que a gente investe no reino, a gente agrada ao Senhor. Amém? Então, é isso. Aí, o Senhor Jesus fez isso. Olha só. Ele investiu na gente. Eu vou pedir para vocês agora abrir sua Bíblia lá em Gálatas 2:20. Diz assim, ó, crucificado com Cristo, isso foi Paulo que escreveu, crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, que se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Eu falei para vocês aqui do sacrifício, eu falei que o Senhor Jesus foi lá, que ele passou, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sabe aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez lá na cruz? Sabe aquelas mãos furadas? Sabe aquela coroa de espinho? Sabe aquele sangue que saiu dele, que diz que saiu como o suor dele saiu como gotas de sangue? Então, eu não posso mais viver igual. Eu não posso mais viver igual da mesma forma. O sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz, não, eu não posso mais viver igual. Não é justo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é justo que eu viva mais da mesma forma. Eu não posso mais viver. O sacrifício dele foi grande demais. O que ele passou na cruz, não, eu não posso mais viver desse jeito. Queridos, coloca isso dentro de você. Porque eu digo para mim todos os dias, porque a velha natureza quer brotar. Você mata ela, ela quer nascer. Você mata ela, ela quer nascer. E se você não vigiar, ela se cria. Ela se cria. Então, sabe o que você faz? Sabe quando ela vier, você diz assim, é aqui, é nós. Sabe aquele sacrifício? Ele foi muito. Ele custou caro. Ele custou sangue. Não, eu não posso mais ser igual. Porque eu não posso, igreja. Eu não posso. Eu não posso voltar. Olha, sofri decepções que nem Deus trabalhou na obra forte. Que eu vou te contar. Mas sabe, eu não posso voltar lá para trás. Não posso mesmo, de jeito nenhum. Aquele sacrifício foi grande, grande demais. Coloca para mim, 2 Timóteo 2,11. Eu vou viver dizendo para vocês esse versículo. Ele é bom demais. Ele nos traz garantia. Diz assim, olha, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo,
Timóteo, olha, palavra fiel é esta. E se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se nós morrermos com Ele, morrermos de morte, morrermos a nossa vida para o mundo, com Ele nós viveremos, com Ele nós reinaremos. Queridos, passe a batalha que você passar, sofra a aflição que você tiver que sofrer, passe a prensa que você tiver que passar, mas em frente, mas busque o Senhor, porque vale a pena. Vale a pena nós vivermos, porque é certo. E se nós morrermos com Ele também nós viveremos. Com Ele também nós reinaremos, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. E ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Então vamos resumir. Quando o Senhor Jesus passou pela primeira prensa, quando Ele foi esmagado, quando Ele foi espremido, quando Ele foi prensado, Ele se tornou a nossa redenção. Quando Ele foi mais espremido, Ele se tornou o nosso alimento. Quando Ele foi mais espremido, Ele se tornou a nossa luz. Agora, em nós, qual é o nosso Getsemane? O que sai de mim e de você quando nós estamos no nosso Getsemane? O que nós temos no nosso Getsemane? Porque o Senhor liberou, o Senhor foi o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso tudo. Mas nós temos que aplicar na nossa vida, no nosso Getsemane, o que sai de nós. Na hora da sua aflição, na hora do que você está passando, qual é a primeira palavra que sai de você? Qual é a primeira palavra que sai de mim? Eu não sou perfeita, igreja, várias vezes eu tenho que voltar a me reconciliar. Não é que eu não erro, não é que eu não, mas quando eu erro eu vou lá, volto, Senhor, ó, foi feio o negócio, eu preciso pedir perdão para o Senhor aqui, ó, Pai, vamos consertar aqui, Pai, sabe por quê? Porque eu não posso viver fora deste lugar. Se o galho não estiver na árvore, está morto. Está morto, igreja. Amém? Então, eu vou ler a última coisa para vocês, porque eu preciso que isso entre dentro de vocês, entre dentro de alguém. Se entrar dentro de uma pessoa, já valeu a pena. Eu preciso que isso entre dentro de vocês. Olha só, então eu vou pedir para você abrir João 17, 11. Essa é uma oração sacerdotal. O Senhor Jesus, Ele fez dias antes que antecedem tudo aquilo que Ele ia passar. Mas isso aqui é para que você entenda. Você vai dizer assim para mim, mas não é mais para mim, mas eu não estou mais naquele tempo, mas não sei, porque o ser humano ele se dá várias desculpas. Então, isso aqui é para nós, isso foi uma oração. Os discípulos do Senhor vieram, já foi, estamos lá, está aqui escrito para nos orientar. Com quem que o Senhor está contando hoje? Comigo e com você. Então, essa oração é para mim e para você. Amém? Gente, depois vocês leem João 17, porque eu fui ler, eu chorei aqui diante dessa oração, diante de tanta grandeza, de alguém que vai para o sacrifício passar tanta coisa, e a preocupação dele não é com ele, é com aqueles que vão ficar. De verdade, meu Deus, quanta grandiosidade, quanta grandiosidade. Olha só, João 17, 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Ele está orando por mim e por você. Lá atrás o Senhor já orou por mim e por você. Ele já pediu ao Pai que nós fôssemos um só com Ele. Então, sabe o que nós temos que fazer nessa noite? Dizer ao Senhor: Senhor, obrigada. Você já agradeceu alguma vez porque o Senhor suportou aquele sacrifício? Porque o Senhor Jesus concretizou aquilo tudo? Se não, vamos fazer isso? Obrigada pela oportunidade. Vamos agradecer e dizer ao Senhor: Pai, obrigada porque o Senhor suportou aquele sacrifício de cruz. Pai, não consigo nem dimensionar, mas obrigada porque o Senhor suportou. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui hoje por aquele sacrifício. Não nos deixa mais ser igual.
Amém. Obrigada, igreja. Foi um prazer servir a vocês. Foi um prazer servir ao Senhor. Eu agradeço pela minha oportunidade. Para mim é maravilhoso, sabe? Eu fui servir a Santa Ceia no último culto da ceia, que eu fui servir. Pode vir, pastor. Eu fui servir. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quietinha ali naquele canto, com aquele prato com prato na mão. E aí eu dizia assim, gente, de verdade, eu dizia assim, Senhor, eu não me sinto digna de carregar o teu corpo, de te dizer, sei que é a simbolização, Senhor, mas é como se eu estivesse carregando aqui. Gente, a transformação é grande. A transformação é grande de quem eu era e hoje está aqui nessa igreja, carregando o corpo de Cristo. Ai, grande. Ó, como eu sei como é grande. Aleluia. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada, pastor. Pode vir. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu acredito que essa é a nossa maior alegria é poder servir ao Senhor e preparar outras pessoas para que continuem servindo a Deus. Os irmãos devem ter visto as minhas postagens. Na quarta-feira eu fui ali ao NIP ver a formatura da minha filha. E Dorival e Sibeli passaram por esses dias, né? Com a formatura do Esaú. A Silvana e o Carlos passaram esses dias também, né? Pela formatura da Tainá. Então, quando a gente vê um filho, né? Fazendo bem como você, ou até melhor do que você, que alegria pra gente, né? Então, no sentido espiritual, eu olho para a Clécia e vejo ela como uma filha. Esse é o nosso propósito, meu, do pastor Dorival, da pastora Sibeli, do pastor Marcos, da pastora Céia. Nós que somos líderes, nossa função é essa, é gerar outras pessoas para que continue fazendo a obra de Deus. E acreditar nelas, que o mesmo Deus que nos levantou, levanta vocês também. Né? Por que eu estou aqui hoje? Porque 1, 2, 3, 5, 10 pastores acreditaram em mim. Mesmo que muitas vezes alguém olhava e não dava valor. Alguém olhou e deu valor. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, sempre passar o bastão para que a próxima geração continue gerando discípulos até que Cristo venha para nos buscar. Amém? Vamos de pé orarmos ao Senhor, agradecer a Deus, que Deus continue usando Clécia grandemente, e não só ela, mas cada um de nós. Cada um de vocês que estão aí, seja novo ou seja velho, Deus tem um propósito para a tua vida. O que Ele quer é só que você diga, eis-me aqui. Amém? Vou chamar aqui o pastor Dorival para fazer essa oração, despedir a igreja de cabeça apostólica. Lembrando que domingo, 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica e às 18 horas estamos aqui para o culto da família na direção das mulheres. Amém? Pai Santo dos irmãos, oramos a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, estamos felizes nesta noite, Senhor, por este culto maravilhoso e abençoado, o qual o Senhor nos proporcionou, ó Deus do céu. Somos gratos, nosso coração está alegre, ó Deus, pela tua palavra, a qual nós ouvimos da parte do Senhor, na inspiração, na unção e na autoridade do teu Espírito Santo, ó Deus. Jesus, nos pede agora para nossos lares, te pedimos, ó Deus, o teu amparo, Senhor, a tua fortaleza, a tua proteção, Senhor, que o teu Espírito Santo continue sendo nosso guia, Senhor, nosso amigo, nosso instrutor, aleluia, nosso condutor, Senhor, para a obra, Senhor, específica, para que o Senhor venha ser glorificado e exaltado, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, precisamos de palmas do Senhor, que é o grande amor de Deus, a graça do Cristo vivo e as consolações do Espírito Santo, que todo o povo, todos dizem amém. Deus é por nós, Quem será contra a nós? vitória é nossa. Em nome de Jesus. Pode ser para Deus. Glória a Deus.